Agora aqui, gente, ó, locais em rota de fuga. Isso daqui, gente, é a parte assim mais assim tensa que eu dessa aula, porque queria mostrar aqui um vídeo para vocês de quando é que isso daqui começou a acontecer, por que começaram a utilizar esse tipo de cabo nessas situações. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Então, gente, sabe por que que aconteceu? Primeiro, esse incêndio aí, ele se trata do incêndio que aconteceu no edifício Andraus, em São Paulo, no ano de 1972. E foi um desastre terrível, como vocês podem ver. E depois desse desastre, como vocês podem ver, o prédio inteiro pegou fogo, acabou com tudo. Nessa tragédia, foram tiveram poucas mortes comparado com o edifício Joelma, que aconteceu 2 anos depois, mas já foi uma coisa muito assim grande, né? Foi um desastre muito grande. E depois desse acidente, teve também um incêndio da mesma proporção, no sentido de tomar o prédio inteiro, lá no edifício Joelma, também em São Paulo, 2 anos depois. E por que que eu tô mostrando esses vídeos aqui de incêndio desses prédios? Porque o que causou esse incêndio, o princípio do incêndio, foi a instalação elétrica. No caso do Andraus, foi porque houve uma sobrecarga do sistema elétrico. E no caso do edifício Joelma, foi um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Então, assim, gente, depois desses incêndios, que, assim, um dos maiores incêndios do mundo, começaram a ter uma preocupação maior com a qualidade das instalações, a qualidade dos materiais, da isolação dos cabos. E aí começou a surgir várias normas, estudando esses casos, estudando causa disso, né? Para poder trazer mais segurança para as instalações elétricas. Não só instalações elétricas, mas também, né, sistema de combate a incêndio. Mas aqui focando em instalação elétrica, o que que foi feito a partir de então? Além de ter esse incêndio nessas proporções, os cabos, eles não tinham essa questão, não tinha cabo em EPR, né? E muito menos em cabo de PVC propriamente dito. Eram isolações que emitiam fumaças tóxicas, que não eram cabos anti-chama,
Então, tudo isso se tornou material combustível para os incêndios que aconteciam nessa época. Tem vários outros incêndios também, estou mostrando aqui esses que são os maiores, né? Mas, o que que acontece? Depois desse incidente catastrófico, começaram a ser adotadas diversas medidas de segurança, exigências nas questões normativas de qualidade do material técnico mesmo. Então, quando você vê aí na NBR 5410 falando sobre rotas de fuga, que não pode utilizar materiais que possuem que sejam condutores livres de halogênio, isso não deve ser negligenciado. Você tem que ter conhecimento disso, porque se acontecer alguma coisa, se tiver uma. E olha assim, gente, eu imagino que deve ter muito lugar por aí com as instalações todas erradas, né? Que a gente sabe que as pessoas não fazem as coisas muito certinho, né? Então, só para você tomar muito cuidado com isso, porque acontecer alguma coisa, se de repente der um curto e por causa de um curto-circuito de um aparelho de ar-condicionado começar a pegar fogo num prédio inteiro, cara. Nossa, o engenheiro desse prédio, sabe, acabou a carreira dele. É preso, é condenado, é não sei o quê. Não, gente, é só tragédia. Então, o que eu queria falar aqui? Que em determinadas partes da norma NBR 5410, especificamente falando do item 5.2.2.2.3, exige-se que os materiais elétricos sejam isolantes, que o material isolante seja livre de halogênio. Isso acontece pelo fato de que, em caso de incêndio, a queima do PVC faz com que o cloro volte ao seu estado gasoso, aquilo que eu já falei anteriormente. Porém, o cloro gasoso é altamente tóxico. Se inalado em grande quantidade, pode afetar o sistema respiratório e levar a pessoa à morte. Então, nesse item aqui, ó, você vai ver que o que fala lá sobre isso, de quais regiões que você não pode colocar cabo de PVC, mesmo que seja circuitos terminais. Entendeu? Então, nesse caso aqui, é uma situação de rota de fuga. E aí você não tem uma infraestrutura em combustível. Por exemplo, se você colocar um cabo que está nessas zonas de perigo aí que a NBR cita, mas você coloca um eletroduto de aço, né? Aí tudo bem, o aço ele é incombustível, então ele vai proteger ali aquele cabo. Mas se não for, se for um material, por exemplo, uma um outro tipo de infraestrutura, aí você precisa colocar EPR, mesmo que seja circuitos terminais. Então, rotas de fuga, também usa um termofixo, porque ele não tem halogênio, né? O que acontece aqui, é que ele fala aqui, né? Tem que ser livre de halogênio. E por isso ele não emite fumaça e gás tóxico. Beleza?